Fala pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês o operacionalzinho desse robô com o código aberto, tá? E nesse robô ele vai contemplar break-even e alvos parciais, tá? Então, para quem está começando a fazer robô agora, que está começando a programar, que tem dúvida, pô, como que eu faço parcial? Pô, como que eu subo o stop? Eu vou mostrar para vocês, tá? Vou acompanhar, vou praticamente reler o código linha a linha, um código bem curto, tá? Apesar de simples, é bem curto, mas a lógica é importante, tá? Então, no que consiste esse operacional? Eu Vocês vão ver, tá? Quais foram as condições que eu montei esse setup, beleza? Ele vai ter entrada aqui, vai entrar com dois contratos comprados, então ele comprou, stop na mínima, primeiro alvo, segundo alvo. Quando ele tiver só com um contrato, ou seja, quando ele pegar esse primeiro take aqui, esse primeiro alvo aqui, ele vai subir nosso stop para o nosso break-even, beleza? Esse robô, essa aqui foi a curva dele. Esse aqui é o código que a gente já vai ver. Essa aqui foi a curva dele, tá? De capital. Como vocês podem ver, tá por ano aqui. Consigo clicar que tem um negócio da tela que tá gravando aqui. Pera aí. Curva de patrimônio, tá? Foi uma curva com drill down baixo. Tiveram 390 operações desde o começo do ano, né? 30% de drill down. Aqui é importante, tá? Média de operações vencedoras, média de operações perdedoras, tá? Isso aqui pode ser pilotável. Eu chumbei no código os alvos, mas vocês podem fazer via parâmetro, tá? Esse aqui é um exemplo, é só um exemplo de um operacional para quem está fazendo o primeiro robôzinho aí, ou não tem nenhum robô para rodar, se quiser pilotar e alterar os alvos, fiquem à vontade. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês dele funcionando. Ele vai funcionar assim, ó. Ele deu entrada, vai pegar o primeiro alvo. Percebam, dá um pause aqui, percebam que o stop já subiu para o preço de entrada. Estamos com um único contrato e ficou o restante para ser liquidado lá em cima, tá? Funciona exatamente igual na venda, tá bom? É isso aí. Existem N formas de fazer isso, tá? Eu vou trabalhar aqui com ordem a mercado, tá bom? Porque eu acredito que a ordem a mercado seja mais simples para quem está começando, tá? Não precisa de nenhum condicional, não precisa cogitar a liquidez do mercado, ele simplesmente vai entrar onde bater a ordem e é isso aí, fechou? Mas existem outras formas talvez formas melhores de se fazer isso, mas assim funciona também, beleza? Bom, vamos lá para o código. É o seguinte, cancelar isso aqui, pá, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, né? Quando você vai montar um robô, você precisa entender aonde vai ser a sua entrada, né? Quando você constrói um operacional, primeiro você fala, cara, o que, que eu gostaria de cogitar, onde eu gostaria de entrar nesse cara, tá? Primeiro que eu gosto de operar no Renko com um candlestick aqui, tá bom? Beleza. Porque aí eu consigo cogitar o pavio. Então, o que, que eu fiz, tá bom? Eu gostaria de ter pego nas minhas entradas esses caras aqui, ó. Ó. Por que, que eu tô falando isso daí? Muitas das vezes a gente tenta comprar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? E isso acaba gerando muito ruído pra gente, tá? Então o que, que eu pensei? Qual que é o meu indicador, o meu sinal aqui, né? O meu operacional. Primeiro de tudo, eu cogitei o indicador highest, aqui ó, highest e o lowest, tá? Então, o que são esses indicadores, né? Deixa eu plotar ele na tela aqui para vocês verem, ó. Highest, high. Vamos lá. Ele vai mostrar
o topo dos últimos 20 candles ou Renkos, né? Como você trabalhando. Então percebam, esse aqui é o highest, esse aqui é o lowest, tá bom? Então esse daqui é o limite dos últimos, a mais alto dos últimos 20 topos, né? Percebam que aqui, como foi caindo, ele abaixou, tá bom? E esse aqui é a mínima dos últimos 20 candles. Então o que eu percebi? Eu queria um ponto que ele fosse, que ele retraísse para poder entrar vendido e retraísse para poder entrar comprado. E, eventualmente, depois de uma descida, eu queria um ponto que ele tivesse um pullback, ele tivesse rompido a média. Esse caso aqui, ó, por exemplo. Ó, ele rompeu a média. Percebam que essa daqui é a média dos dois, tá bom? Ele rompeu a média, fez esse pullback, entrou comprado e aí vai estar o stop na mínima, tá? Esse aqui é o operacional. Isso que eu queria fazer, né? Então o que eu fiz? Primeiro de tudo, eu criei, deixa eu apagar aqui, eu criei uma variável chamada V máxima e essa variável ela vai armazenar o valor do highest. Eu criei uma variável V mínima que vai armazenar o conteúdo na saída do lowest, tá? 20 também. E eu criei um V1. Aqui você pode botar o nome da variável que você quiser, tá? Se você quiser elefantinho colorido, coloca aí também. Eu coloquei V1 para ficar mais fácil aqui, mais rápido, beleza? O que tem esse V1? Nada mais é do que o mínimo mais o máximo dividido por 2, tá? Que eu queria saber a metade dessa distância aqui, ó, a metade. Percebam que aqui eu tenho a mínima, aqui eu tenho a máxima e aqui eu tenho a linha na metade. Beleza? Deixa eu só tirar, eu já tirei o plot do lowest aqui, já. Deixa eu tirar só para não poluir a tela. Bom, beleza. Então o que eu consegui com esse cara? Eu consegui uma média, ó, é essa linha aqui. Eu consegui uma média, tá bom? Dessa média, eu comecei a montar o meu setup. Eu não consigo montar um setup apenas só com uma média. E por que isso daí? Porque eu preciso saber o grau de inclinação dessa média, tá bom? Então o que eu fiz? Eu acrescentei uma média de 9 períodos, tá? Em cima dessa média aqui. Da V1, que a gente acabou de criar. Então eu criei uma média de 9 períodos normal. E também criei uma média de 9 períodos da média de 9 períodos. Por quê? Porque aqui eu consigo calcular o grau de angulação, né? Então, o que eu quero dizer com isso daí? A média de 9 está para cima da média de V1? Sim, está. Mas a média de 9 está para cima da média de 9? E aí eu consigo fazer esse cara aqui, ó. Que eu quero dizer com isso daqui, ó. Por exemplo, essa média de 9 verde está para cima da média de 9 vermelha. Essa média de verde está para baixo da média de 9 de vermelha. Essa média de verde está para cima da média de 9 vermelha. Percebam que aqui as médias elas estão se alternando, obviamente. Só que a média V1, que é o que a gente é o que se baseia nosso setup, ela está literalmente inerte. E trabalhando com 3 médias, principalmente uma média da média, a gente consegue exatamente mitigar esse cenário, né? Então você consegue, por exemplo, fazer o Eden dos traders do Stormer. Por quê? Porque são 3 médias apontadas para cima, onde a média mais curta está para cima, a segunda média está para cima e a terceira média está para cima, uma em cima da outra, beleza? Então o que eu fiz de novo, só para recapitular? Eu criei uma variável para armazenar o highest, eu criei uma variável para armazenar o lowest, eu criei uma outra variável V1 que vai calcular a média, né, entre o lowest e o highest, e eu criei uma média de 9 períodos e eu criei uma média de 9 períodos da média de 9 períodos, justamente para saber calcular o grau de inclinação, beleza? Então esse setup se consiste da seguinte forma: se eu não estiver posicionado, ou seja, se o rest position for igual a false, tá? Então, se eu não estiver posicionado e a média de 9 for maior do que a média de V1 e a média de 9 for maior do que a média de 9 da média de 9,
e o fechamento atual for maior do que a abertura, ou seja, é um candle de alta, e o fechamento anterior for menor do que a abertura, o anterior é um candle de baixa, e a mínima atual é menor ou igual à média de 9. Por que eu coloquei essa linha aqui? Que é importantíssima essa linha aqui. Porque senão você vai estar comprando. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você vai estar comprando o topo do topo. Imagina que dá uma esticadona lá em cima, faz um pullback. Você vai comprar o topo do topo, você vai tomar stop, obviamente. Tá? Então essa linha aqui é muito importante. Tá? Não vou ficar procurando no gráfico agora, mas é só para prever no código. Precisa estar previsto. Beleza? E a última, o fechamento precisa ser maior do que o V1, né? Que é a nossa média balizadora. Então, se essas condições todas forem verdadeiras, o que eu faço? Então, eu abro um início, fecho com um fim, e aqui eu coloco a minha estrutura para dar entrada no meu trade, beleza? Por que eu coloquei aqui tudo de uma vez também, tá? Eu gosto, né, de colocar tanto aqui quanto aqui, tá bom? Então, por que eu coloco aqui em cima, na entrada? Porque quando você entra no trade, se só tem uma linha, por exemplo, buy at market aqui, né, comprar a mercado aqui, o que ele vai fazer? Ele vai comprar mercado e não vai jogar na tela, nenhuma ordem. Se ele simplesmente comprar mercado e estilingar para cima, você perde o trade, cara. Você perdeu. Não tem nenhum offset para te segurar. Se não tinha ordem na tela, acabou, né? E por que isso daí? Porque ele vai, quando ele dá ordem a mercado, ele já está comprado ou está vendido. Só que ele não tem apregoado as ordens de alvo, tanto de stop quanto de gain, tá bom? Então eu coloco aqui porque a hora que apregoar a ordem a mercado aqui, ele já vai apregoar essas ordens aqui também na tela, beleza? Então, como se consiste o operacional? Deu essas condições aqui, eu vou comprar mercado, 2 contratos, tá? Eu coloquei uma ordem stop aqui, tá bom? Então eu coloquei, o primeiro alvo vai ser o meu buy price mais meu preço de entrada mais 120 pontos, um único contrato, né? O que significa isso aqui? Vamos lá. Imagina esse renco aqui, ó. Vou falar desse renco aqui. Ó, eu calculo mais ou menos o tamanho dele, ó. 120 pontos. Bom, foi o que eu fiz, exatamente o que eu fiz. Existem menores do que esse, tá? Mas eu peguei um maior justamente para contar com essa margem de erro. Então, o meu primeiro alvo vai ser uma vez o meu risco. 120 pontos aqui, tá? O meu segundo alvo vai estar o meu buy price mais 240 pontos, 2 vezes o meu risco. Tá bom? E o meu primeiro stop, né, o meu stop vai ser os mesmos 120 pontos com a mão integral, buy position, né? A sintaxe do stop, tá? Ela precisa estar com a sua mão, tá? Seja um buy position ou seja um sell position, tá bom? Justamente para dar o stop integral, a menos que você queira trabalhar com preço médio, enfim. Se não, buy position e sell position, beleza? Essa é a sintaxe. Eu vou colocar depois nos comentários, lá na descrição do vídeo, só para vocês pegarem também, tá bom? Bom, essa daqui é a nossa condição de compra, beleza? Condição de venda, tá? Essa daqui é a mesma coisa com sinais opostos, tá? Onde a estrutura é vai vender 2 a mercado. Eu vou fazer uma ordem de compra do meu sell price menos 120 pontos, né? Aqui o pessoal acaba confundindo o sinal. Se você está vendido, é menos. O gain é menos, o stop é mais. Se está comprado, o gain é mais, o stop é menos. Beleza? Então, nosso primeiro alvo vai ser sell price menos 120 pontos, um contrato. O segundo alvo, sell price menos 240 pontos, um contrato. O terceiro alvo vai ser o nosso stop com a mesma sintaxe lá de cima.
E aqui vem a parte boa, tá? Aqui vem a parte onde muita gente pergunta. Até aqui muita gente faz de boa, sem dúvida. Claro, com os seus setups, né? De entrada. Aqui vem a parte legal. Notem essa estrutura aqui, ó. Eu vou circular porque tem gente que adianta o vídeo e acaba não vendo. Então notem essa estrutura aqui, ó, tá? Se eu estiver comprado e a minha posição for igual a 2, então eu mantenho a mesma estrutura que eu dei a minha ordem de entrada. Mas digamos que eu já tenha liquidado um contrato no trade, né? Então, se eu estiver comprado e a minha posição for igual a 1, eu vou manter o meu alvo, meu segundo alvo, mas o meu stop muda. Notem que o meu stop aqui é o buy price menos 120 pontos, se comprado. Aqui o meu stop é buy price, buy position. E é justamente onde vocês podem ver que quando ele liquida o primeiro contrato, ele sobe a ordem do stop, tá bom? Sobem para o preço de entrada, beleza? Eu tô dando esse exemplo do break-even e acho que no vídeo que vem, sei lá, eu mostro como você vai fazer o trailing stop. Você pode fazer o trailing stop de N formas, seja por um ATR, seja uma média que você criar, seja na mínima anterior, na mínima menos 2. A gente vai brincar com isso daí, mas é importante vocês pegarem a sintaxe, tá bom? E no caso da venda, exatamente, mas proporcionalmente inverso, tá bom? Então, ser vendido, o sell position igual a 2, ou seja, se a minha mão for 2 enquanto vendido, então eu vou fazer uma ordem de compra, primeiro alvo 120, segundo alvo 240 e meu stop seria da minha mão integral a 120 pontos também, beleza? No caso, eu estava fazendo um comentário aqui, mas eu não vou fazer comentário. E por que isso daqui, tá bom? Porque tem gente que gosta de aprender, vai pegar esse código, vai colocar no próprio Profit e façam os seus comentários. É importante para se familiarizar com o código. Façam os seus próprios comentários, tá bom? Brinca, edita, altera parâmetro, enfim. Então, a última condição é, se eu estiver vendido e minha posição for 1, então manda uma ordem de compra para liquidar o trade no segundo alvo e o Stormer vai no sell price, beleza? Aqui eu coloquei um plot, para quem quiser vou deixar esse exemplo de plot aqui, que é um plot que você pinta a linha, tá? Fica bem visual. O código é tão simples quanto isso, tá bom? É simplesmente isso daqui. O mais difícil é você fazer essas condições aqui, ó. É montar de fato a condição que você quer da sua entrada, tá bom? E como eu faço isso? Por partes, deixa eu mostrar para vocês. Eu faço pintando candle. Então, ó, deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar a primeira linha aqui, ó. Ó, vamos abrir um do zero aqui, ó. Eu vou ter que pegar tudo de novo. Bom, vamos fazer aqui mesmo, ó. Se média de 9 for maior do que o V1, então 20 bar fúcsia. E aí eu vou dando, ó, essa condição e eu vou refinando. Peguei uma única condição daqui. Pô, mas essa condição não me atendeu. Eu preciso desse cara aqui também. Então o que eu vou fazer? Pá, vamos ver. Beleza, deu uma refinada, mas ainda não é o que eu quero, tá? Então vamos refinar um pouco mais. Ó. Vamos ver agora. Opa! Já deu uma refinada legal, né? Já deu uma refinada legal. Mas ainda não é o que eu quero. Vamos refinar ainda mais. Ó, percebam como você vai pintando o seu gráfico e os seus candles da forma que talvez você gostaria de uma eventual entrada. Tá bom? É que esse último dia, cara, esses 2 últimos dias foi bem difícil. Teve defesa de posição, mas enfim. É importante vocês entenderem isso aqui, ó. Notem que, ó, apesar do sinal estar certo, isso aqui não tinha que estar pintado, né? Então a gente vai descer mais ainda, ó. Vamos pegar mais essa condição aqui.
Opa! Olha como ficou refinado agora. Olha que legal, né? Olha só. Entrada, entra, aqui não entrou, né? Aqui não entrou. Então isso é legal. Você vai pintando, você vai fazendo primeiro um plot de cor, tá bom? Quando você faz o seu plot de cor e consegue cercar o candle ou o renco que você está operando, que você quer da entrada, aí você conseguiu cercar a sua entrada, filtrar a sua entrada. E esse é o segredo. É você conseguir filtrar a sua entrada. Depois você monta o operacional em cima disso. Mas você precisa cercar a sua entrada, tá bom? Fazendo isso fica muito fácil. Como que você faz isso, né? Para quem não está acostumado com isso aí. Você vai montar uma linguagem estruturada, né? Então, vamos escrever. Escreve no português mesmo, sem codar, sem fazer código. Você fala assim, ó. Qual que é o primeiro passo que você quer na sua entrada? Por exemplo, esse candle aqui, ó. Esse candle aqui. O primeiro passo é o fechamento positivo. Mas o candle anterior precisa anterior fechamento negativo. E aí você vai colocando linha a linha, traduzindo tudo isso daqui para o português, linha a linha. Quando você tiver certeza que isso aqui ó, está certo, aí sim você traduz para a linguagem NTSL, beleza? Que aliás, a Nelógica, para quem não sabe, a Nelógica compartilha com todo mundo, é público isso aí, tá? A documentação dela. Então tem todas as sintaxes de todas as funções, como usar e etc. Beleza? Enfim, aqui vocês simplesmente montaram um operacional. Eu montei aqui para vocês um de exemplo. Montou um operacional, fez esse operacional ter uma cor e depois só substituiu o paint bar por buy at market, tá bom? Bom, vamos ver esse robô rodando agora para vocês verem o operacional na prática. Eu vou adiantar em 10 vezes, tá bom? Qualquer dúvida sobre isso, por favor, comenta aí, vamos trocar essa ideia, me chama no WhatsApp, sei lá. Por favor, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí. Se quiser dar sugestão de como montar algum robô específico, comenta aí que eu trago pro canal também. Eu preciso de ideias, preciso de ideias. Vamos lá. Primeira entrada eu vou dar uma diminuída, porque a primeira entrada dá sempre um gapzinho, né? Ó, ele deu uma ordem a mercado, como mostrei para vocês, beleza? Essa ordem a mercado, ele apregou uma ordem de venda igual a gente fez, de stop, a primeira ordem de gain, segunda ordem de gain. A gente já sabe que ele vai pegar o integral, né, nesse primeiro trade. Ó, recalculou para o preço de entrada o stop, certinho. Vamos ver o próximo trade aí. E é muito importante, vocês que estão começando, é muito importante que vocês façam isso de forma segmentada. Faz primeiro a cor, deu certo a cor, faz primeiro a compra, deu certo a compra, faz com um único contrato, deu certo a compra com um contrato, faz com dois contratos. Dessa estrutura, dessa sintaxe que eu mostrei. Deu certo a compra? Deu. Faz o robô da venda. É tão simples quanto isso. Faz de forma modular. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no mundo perfeito, quando você está com muito mais experiência, fica automático. Mas até você pegar esse feeling, tá bom? Você acaba se perdendo um pouco. E se você fizer os dois juntos, você não sabe onde está o erro, tá? Então faz de forma modular. Por exemplo, se você fizer com um único contrato, você vai ter um alvo e um stop. Se estiver funcionando, top. Se você fizer uma alteração, incluir um segundo alvo, por exemplo, uma parcial, e não funcionar, você já sabe que o problema está na sua parcial. Para quem é dev, desenvolvedor, a gente chama isso de versionamento. Então você vai ter um controle de versionamento do seu código. Você vai saber que na versão 1 você alterou A, B, C, D. Na versão 2 você alterou 1, 2, 3, 4. Beleza? Eu acho que ele vai fazer uma segunda entrada aqui. Vai ser entrada rápida aqui. E se eu não me engano, esse dia aqui ele tem duas entradas de compra ou três, depois uma venda. Dá pra gente ver todo o operacional certinho.
Bom, eu gosto de mexer nisso aqui à vontade, então vocês não reparam que eu tô fumando, tá bom? Não façam isso em casa, crianças. Lembrando que eu tô rodando no 10R, tá bom? Foi onde melhor performou esse robô. Não sei se esse robô traz lucro, não sei se ele é consistente. Estou trazendo um exemplo operacional para vocês. Testem, beleza? Muda alvo, prolonga alvo, altera, mas para quem tinha dúvida de como fazer um break-even, para quem tinha dúvida de como fazer parcial, é exatamente assim que o pessoal faz parcial, beleza? Tem gente vendendo curso de R$ 2.000 para ensinar isso aí, tá bom? É tão simples quanto isso. E assim funciona tudo, beleza? Existem saídas mais difíceis, igual eu comentei, tá? Tem saída com condicional, que eu normalmente faço isso, saída com condicional, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? De como seria uma saída com condicional. Ao invés de você chumbar o segundo alvo no código, por exemplo, duas vezes o risco, você pode chumbar duas vezes o risco, mas se ele identificar que o ADX está muito inclinado, muito direcional para a sua tendência, ele prolonga o alvo e ao invés de limitar esse alvo, ele prolonga o alvo e sobe em enforca o trade. Ele faz um trailing stop lá em cima, tá bom? Essa é uma das formas também, tá? De se pegar uma grande tendência, principalmente em dia de crash day, né? Operar renko no crash day com um robô de tendência que enforca o trade no trailing stop é uma maravilha. Mas tá demorando, hein? Fala o seguinte, assim que entrar, eu vou cancelar esse aqui, eu vou começar um novo vídeo assim que começar o trade eu volto o vídeo. Bom, voltando com o trade aí, vamos lá. Deu entrada, mesmo esquema, né? Entrou aqui, comprado, stop de 120, tá? Chumbado no código, primeiro alvo, segundo alvo, beleza? Quando pegar a nossa parcial, a ideia é nosso stop subir para o preço de entrada, para a gente pelo menos pegar o primeiro take e proteger o trade. E a gente segue a tendência, vamos ver. Isso é importante também. Percebam que enquanto ele não pega o primeiro alvo, ele não mexe no stop, tá bom? É importante isso porque faz parte da sua margem de risco. Você assumiu esse risco, assumiu o ganho e não tem sentido você subir o seu stop porque fez um candle contra. Se tá o stop lá, deixa o stop lá, cara. Ó, tá? Então, o nosso operacional tá redondo, funcionando bem na compra. E tirou a gente no break-even, tá bom? Bom, esse foi um segundo exemplo que eu trouxe para vocês. Se eu não me engano, agora vai ter uma ordem de venda. Vamos ver como que a venda vai se comportar. Eu vou dar uma pausa no vídeo e volto na venda também para não ficar longo. Bom, voltando com a venda agora, percebam que ele já deu entrada, tá? Ó, fica mais fácil assim. Vamos lá. Ele deu entrada, dois contratos vendidos, nosso stop pré-definido, chumbado no código, 120 pontos, primeiro alvo e segundo alvo. Se eu não me engano, esse trade dá stop, tá bom? Vamos ver como que ele se comporta aqui. Ele deu stop e logo em seguida ele entrou e pegou o gain. Quer ver? De novo, testem, tá? Não é um robô, não sei se é um robô lucrativo. No nosso backtest ficou positivo, mas eu não sei, tá bom? Na conta real eu não sei. Como a gente está falando de 10R, dificilmente vai vai ter problema de liquidez, mas eu não sei se funciona,
tá bom? Testem. Ó, se ele fechar para baixo, vai abrir outro trade. Outro trade. Vamos ver se pega nosso take agora. Opa, pegou a parcial e não desceu para o stop, pro sell price, tá? Então eu vou ver onde está o erro no código, mostro para vocês e a gente vai fazer junto essa análise aí, fechou? Já volto. Bom, voltei aqui, pessoal, não tinha me atentado. Aqui, ó, nessa linha estava errado, tá? Então, como a nossa condição, a condição que nós estávamos no código era vendido com um único contrato, então só me restou ver essa parte aqui, tá? E aqui no stop estava sell price, né? Eu não me atentei, escrevi duas vezes, então o que eu fiz foi apagar sell price, ficou com um único sell price e aqui ele já enforcou o trade no preço de venda, tá bom? No nosso preço de entrada. Bom, esse é o operacional, esse é o robô. Vocês viram a composição de um setup. Nós montamos um setup do zero, inventei um setup para trazer para vocês de entrada. Primeiro de tudo, para quem está começando agora, identifique as condições do que você quer, pega os indicadores, a confluência dos indicadores, escreve o passo a passo do que você quer. Pô, cara, eu preciso que esse candle feche em alta, o de trás feche em baixa, a média esteja a verde acima da vermelha, a vermelha acima da transparente, da colorida, ó, entrou outro trade aqui, tá? Comprado. Acabei não acompanhando, tá? Eu inventei agora esse robô aí, então não sei como é que vai performar isso aqui. Vamos ver. Tá com cara de gain, pelo menos parcial. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá uma curtida no vídeo, por favor. Pô, ajuda demais a gente, tá? E se você quiser que eu traga alguma informação de como fazer, pô, a sintaxe de como eu faço um trailing stop, de como eu faço três alvos, comenta aí. Pô, como que eu faço os alvos com parâmetro? Comenta a sua dúvida aí, porque aí vocês me dão ideia de trazer vídeo novo. Fechou? Bom, espero ter ajudado, tamo junto, forte abraço, qualquer dúvida comenta no vídeo aí, me chama no WhatsApp, faz o que vocês quiserem, fechou? Abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.